Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do livro Mulheres, Sexualidade, Deficiência, os interditos da cidadania íntima. Daremos início a esta sessão com a apresentação do vídeo de uma das autoras do livro, Ana Cristina Santos. Depois, daremos a palavra à nossa convidada, Mara Pieri, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é doutorada em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde coorganiza o ciclo de seminários bimestrais Sharp Talks, Sexualidade, Saúde e Direitos Humanos. Mestre em Sociologia pela Universidade de Trento, em Itália, e coordenadora da secção temática em Sexualidade e Género da Associação Portuguesa de Sociologia. De seguida, iremos ouvir as comentadoras Ana Catarina Correia, mestre em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com trabalho realizado sobre as representações do corpo das pessoas com paralisia cerebral, que é técnica no Centro de Apoio à Vida Independente, Norte. E Mariana Couto, surda de nascença, que é mestra em Medicina pela Nova Medical School, inscrita na Ordem dos Médicos, com envolvimento associativo em prol da comunicação com a pessoa surda em contextos de saúde e docente convidada na Universidade Católica Portuguesa. Daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Marina Vanceler, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Vamos agora ouvir a mensagem da autora Ana Cristina Santos. Ora viva, é de facto um prazer poder estar convosco neste evento excepcional acerca de um tema tão importante. O meu papel, em 1 minuto, 2 minutos no máximo, será dar-vos conta um pouquinho dos bastidores que estiveram na origem do livro que será discutido. De facto, a ideia para este livro surgiu em 2010, 2011, através de um conjunto de conversas entre investigadoras e investigadores da área de estudos da sexualidade, por um lado, e dos estudos da deficiência, por outro. E, em comum, tínhamos esta constatação que parecia haver um desencontro, uma descoincidência entre as nossas duas áreas de investigação. E dessa descoincidência resultava a invisibilidade na Academia Portuguesa de um tema que, noutros contextos, assumia já alguma expressão. E com essa invisibilidade acabávamos por também contribuir para deixar desprotegidas um conjunto de pessoas relativamente às quais a sua cidadania sexual, a sua cidadania íntima e reprodutiva não era contemplada, não era considerada. E foi assim que em 2012, já lá vão 10 anos, a Fundação para a Ciência e Tecnologia decidiu financiar um projeto que coordenei no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que procurava juntar não só as questões da sexualidade, mas também as questões da reprodução e da parentalidade, com um enfoque muito particular, um enfoque nas mulheres. E foi assim que também trouxemos para a Academia Portuguesa os contributos teóricos dos estudos feministas da deficiência. E o que é que este campo traz de novo? Bom, desde logo, um interesse na área do género, nas especificidades de condições de opressão das mulheres. E foi a partir dessa lente que conseguimos perceber questões tão importantes como as questões da violência ou da infantilização ou da ausência de respeito pela autodeterminação destas mulheres. E bom, foi assim que o livro surgiu, foi assim que conseguimos reunir um conjunto de contributos de outras pessoas que nos acompanharam nesse processo e, passados 10 anos, de facto, constatamos que muita coisa mudou, não só na Academia Portuguesa, mas também no mundo do ativismo. E preocupações com questões de interseccionalidade, que também convocam a diversidade sexual, diversidade de género para o mundo da deficiência, estão mais presentes. Desejo-vos um bom trabalho, uma boa reflexão, certa de que eventos como este serão repetidos ao longo do tempo. Muito obrigada. E vamos então agora passar a palavra a Mara Pieri.
Sim, bom dia. Vou partilhar a minha apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Começo por agradecer, de facto, este convite e a equipa do INR que organizou este evento, as pessoas que estão a assistir. É para mim um prazer estar aqui a apresentar este livro que foi bastante importante na minha formação e que tem um papel central nos estudos sobre a deficiência em Portugal. Trata-se de uma publicação que aprofunda assuntos, como já estava a referir a Ana Cristina Santos, assuntos muitas vezes considerados secundários, mas que na verdade são fundamentais e de importância primordial. E seguindo em particular o tema tratado no capítulo 5, que é um capítulo enfocado na diversidade funcional e na igualdade sexual, de autoria da doutora Ana Cristina Santos e da Ana Lúcia Santos, quero partilhar convosco algumas reflexões sobre a cidadania íntima das mulheres com deficiência. Em primeiro lugar, o que é que significa cidadania íntima e como é que este conceito se liga às experiências das mulheres com deficiência. O conceito de cidadania íntima indica que a vida íntima das pessoas é regulada tanto por escolhas pessoais quanto por discursos públicos e culturais. E que as escolhas em termos de sexualidade, reprodução e conjugalidade determinam formas de exclusão ou de discriminação e, portanto, contribuem no acesso ou não aos direitos fundamentais. E também que o que é considerado intimidade não é apenas uma questão individual, privada, mas tem que ser enquadrado num contexto cultural e social. E quando falamos de mulheres com deficiência, conseguimos logo perceber a relevância desta perspectiva e a relevância da cidadania íntima como conceito. Alguns elementos são particularmente importantes para percebermos melhor o contexto em que as mulheres com deficiência vivem em Portugal e particularmente as experiências das mulheres entrevistadas num estudo que faz parte do livro. Em primeiro lugar, neste contexto, é importante perceber que a sexualidade das pessoas com deficiência em geral e das mulheres é geralmente considerada uma anormalidade. Por um lado, é assumida uma forma de assexualidade, ou seja, de falta de desejo, de prazer ou de interesse em qualquer forma de interação íntima ou sexual. E neste sentido, muitas vezes as pessoas com deficiência, particularmente as mulheres, são retratadas como anjos sem sexo ou são infantilizadas, portanto retratadas como crianças. Por outro lado, elas não são consideradas como desejáveis e estão interditas, portanto, das representações sobre sedução, sobre maternidade, sobre conjugalidade. Em segundo lugar, a medicalização da deficiência é de tal maneira ainda presente que as questões de sexualidade são poucas vezes faladas, mesmo por especialistas da área. E de igual forma, o papel das famílias e dos cuidadores e das cuidadoras é central na construção da autonomia. Portanto, o tabu em falar destes temas, tal como o estigma cultural, muitas vezes dificultam o diálogo sobre a sexualidade nos contextos cotidianos em que as mulheres com deficiências vivem. E em terceiro lugar, a sexualidade em geral constrói-se ainda através de marcadores normativos, ou seja, de ideias, de conceitos e de práticas que são consideradas normais e preferíveis a outras. E na sociedade portuguesa, ainda hoje, existe uma ideia de sexo exclusivamente heterossexual, inteiramente enfocado na penetração e na importância maior do prazer masculino. E este é obviamente um aspecto do sexismo estrutural, com o qual todas as mulheres lidam, mas que no caso das mulheres com deficiência é particularmente relevante, como veremos daqui a pouco. Portanto, dado este contexto, as mulheres com deficiência enfrentam desafios e dificuldades no acesso a uma cidadania íntima plena e satisfatória, nas escolhas sobre a sua sexualidade, intimidade, maternidade. Contudo, é também muito interessante observar como as experiências recolhidas no livro reportam também vários exemplos de resistência a estas mesmas dificuldades, de estratégias
que de alguma forma se desviam da norma e inventam percursos inesperados. Não tendo tempo hoje para aprofundar cada aspecto e não tendo de facto estado envolvida diretamente na recolha destes dados, porque a minha investigação sobre o tema inicia-se em 2015, quero apenas apresentar brevemente alguns dos resultados que são mais relevantes e que emergem do capítulo e quero convidar quem tiver interesse, obviamente, a procurar diretamente no livro os excertos de entrevista. As dificuldades maiores que as mulheres encontram abrangem aspectos psicológicos, sociais e físicos. Em primeiro lugar, a questão da violência sexual. Segundo um estudo publicado pelo INR em 2010, as mulheres com deficiência têm maior probabilidade de sofrerem abusos sexuais, de sofrerem violência doméstica ou em instituições, para além de sofrerem também maiores dificuldades no acesso à vida familiar e reprodutiva. E as entrevistas, de facto, relatam vários exemplos de violência sexual subida pelas mulheres entrevistadas. Acontecem tanto durante a infância quanto em idade adulta, com grande frequência em contextos domésticos ou familiares. Na maioria dos casos, são episódios que nunca chegam a ser denunciados. Quer pela normalização cultural que rodeia este tipo de assunto na sociedade, quer também pela dificuldade de falar destes assuntos com outras pessoas. Em segundo lugar, o abuso psicológico. Também neste caso, as mulheres com deficiência sofrem uma dupla discriminação, como mulheres, em primeiro lugar, e como pessoas com deficiência, em segundo lugar. E, por exemplo, emergem relatos de exclusão quase sistemática de espaços de lazer e contextos de socialização, tal como uma acentuada restrição ao espaço doméstico. Surgem também exemplos de violência verbal ou violência indireta, visando atacar a autoestima, sobretudo das adolescentes e mulheres mais jovens. Aliás, esta forma de exclusão muitas vezes acaba por gerar nas próprias mulheres a ideia de que não têm direito a uma vida íntima. E tais formas de abuso acontecem novamente por parte de familiares, muitas vezes, e em contextos que são considerados protegidos, por exemplo, nas escolas. Pelo que é particularmente importante insistir na centralidade da educação da sociedade em geral e não apenas as pessoas com deficiência. Em terceiro lugar, emerge a importância dos espaços. A falta de espaço é um obstáculo bastante relevante. A coabitação com cuidadoras e cuidadoras e a falta de espaços de autonomia são reconhecidas por algumas mulheres entrevistadas como um obstáculo bastante significativo à realização do percurso de descoberta da própria intimidade e de desenvolvimento também das relações íntimas. Os espaços físicos acessíveis e privados são limitados e as instituições também têm regras apertadas e constantes, exercendo um controle que não permite intimidade alguma. E como as autoras referem, e posso citar, este tipo de regra e a falta de privacidade dificultam a expressão sexual, reforçando a infantilização que vitima muitas pessoas e que conduz, por sua vez, à ideia de que as pessoas com deficiência não necessitam de privacidade nem de sexualidade. E, finalmente, a ausência de informação. Várias histórias retratam uma ausência relevante de informação sobre sexualidade, maternidade, conjugalidade e uma dificuldade em encontrar recursos para conhecer outras experiências, prevenir a violência e fazer, de facto, escolhas de forma autónoma. E se com certeza nestes anos algumas coisas mudaram, como demonstra o encontro de hoje, ainda parece haver muito trabalho a fazer para que as mulheres com deficiência acedam a todas as informações necessárias, pois a falta de informação especializada em sexualidade, nos casos de deficiência, leva ao desconhecimento e pode, consequentemente, desencadear medo. Mas como já antecipei, as histórias de dificuldades e de obstáculos encontrados são também acompanhadas por exemplos em que as próprias mulheres, por vezes juntamente com parceiros, familiares ou cuidadores, por vezes sozinhas, conseguem contornar os obstáculos e estabelecer percursos de autodeterminação.
E um primeiro exemplo refere-se ao que as autoras do capítulo designam por desgenitalização, ou seja, a exploração de práticas sexuais que não estão enfocadas nos genitais, que de facto desfazem aquela expectativa normativa anteriormente citada, em que a penetração e o prazer masculino têm maior importância. Estas práticas valorizam, por exemplo, zonas do corpo altamente sensíveis, estimulação de todos os sentidos e a flexibilidade na integração de formas de prazer inesperadas. Através de percursos de experimentação, portanto, as mulheres conseguem descobrir o próprio corpo e o próprio prazer sem passar pelos rótulos normativos. A experimentação envolve também a adaptação das práticas às necessidades do corpo e, ao mesmo tempo, dos corpos às práticas. Na medida em que as mulheres adaptam progressivamente a própria sexualidade às possibilidades e aos recursos que detêm. Trata-se de um trabalho criativo, que requer inventar uma sexualidade que não é ensinada, mas, ao mesmo tempo, também uma aceitação, um percurso de aceitação do próprio corpo. E é assim que a criatividade torna-se um recurso absolutamente fundamental em todos os momentos de prazer, de sedução e de autoestimulação. E neste sentido, estas narrativas demonstram que a deficiência tanto pode trazer dificuldades como benefícios à relação sexual. E acrescento também que as próprias pessoas sem deficiência podem aprender com as pessoas com deficiência práticas não normativas e alternativas aos roteiros tradicionais. E, finalmente, a comunicação. A comunicação entre mulheres com deficiência e parceiros ou parceiras, familiares, cuidadoras, profissionais médicos, resulta fundamental. E as narrativas recolhidas no estudo demonstram que quanto mais eficaz a comunicação sobre a sexualidade, a todos os níveis, mais satisfatório será o percurso de descoberta também e de vivência da própria intimidade. E antes de concluir, queria fazer uma nota. A partir de 2016 eu conduzi um estudo sobre as experiências de pessoas LGBTQ com doenças crónicas. E a maior parte delas referiram situações muito similares a estas que estão que foram recolhidas no estudo da doutora Ana Cristina Santos. No que diz respeito, sobretudo, à exclusão, à discriminação, à dificuldade de ver o próprio direito à sexualidade reconhecido. E este é um dado importante, que remete para uma necessidade de olharmos para as experiências das mulheres com deficiência em perspectiva interseccional, tal como referia a doutora Santos anteriormente. Ou seja, abrir o nosso olhar a mulheres com deficiência que também se identificam como trans, como não binárias, lésbicas, bissexuais, mulheres racializadas, com deficiências invisíveis, com doenças crónicas, entre outras. Tudo isto ajuda-nos a perceber melhor como as opressões operam e como melhor fazer rede com outros sujeitos que são oprimidos. Em conclusão, o acesso à intimidade, à sexualidade, a uma vida sem violência e sem discriminação está fortemente influenciado por sexismo, por exclusão, silêncios. E as mulheres com deficiência sofrem de todas estas formas de opressão. E este livro, e este capítulo em particular, deixa um recado muito importante. A sexualidade das mulheres com deficiência não é um tabu, não é uma anormalidade, não deve ser uma questão individual ou privada. Pelo contrário, é um direito. E como tal, somos todos e todas responsáveis, enquanto coletivo, por trabalhar para que se torne acessível a todas. Obrigada. Muito agradecemos a sua excelente intervenção, Mara. Vamos agora ouvir Ana Catarina Correia. Muito bom dia a todas e todos os presentes. Antes de mais, obrigada pelo convite para comentar este livro e, em particular, este capítulo. Antes de fazer o meu comentário, eu gostava de deixar aqui uma nota prévia. A investigação que eu fiz já tem alguns anos. A tese de mestrado foi realizada em 2015 e foi, em particular, no contexto da paralisia cerebral.
E outra nota que eu creio que também é relevante é que eu própria sou uma mulher com deficiência. E, portanto, ter aqui, no fundo, estas duas linhas de visão, eu acho que muitas vezes é importante. E é, no fundo, isto que eu vos vou tentar trazer, com tudo o que isso tem de vantagem e de desvantagem também. Pronto, focando aqui na questão do capítulo. O que me fascinou quando li este capítulo e agora ao vê-lo apresentado, e mesmo todo o livro em termos gerais, é que de facto muitos dos aspectos que são aqui frisados em termos conclusivos, daquilo que são os traços mais comuns nestas questões da sexualidade e da intimidade, foram traços que eu também encontrei nas minhas entrevistas, e dizer que as entrevistas que eu realizei foram, a maior parte delas, realizadas em contexto institucional, em que as pessoas viviam em residências autónomas, e todas elas frisavam muitos destes aspectos da impossibilidade de acederem ao próprio corpo e de terem espaços de intimidade, por exemplo. As próprias mulheres, nos seus discursos, diziam que o casamento era algo que elas nunca ambicionavam. E estamos a falar de mulheres que, na altura, tinham entre os 20 e os 40 anos, digamos assim. E mesmo os próprios homens, apesar de com uns contornos diferentes, ali a questão da sexualidade era vista e perspectivada de uma outra forma, era mais legitimada, digamos assim, em termos de discursos, e aqueles que tinham autonomia física para, por exemplo, conseguirem fazer a exploração do próprio corpo, faziam-no. No caso das mulheres isso não era frequente e elas diziam-no claramente. Isto é um dos aspectos que eu gostava de frisar. Depois aqui também a questão da infantilização era permanente até antes da entrevista, no momento da chegada ao espaço em que as pessoas viviam, se alguns dos cuidadores tinham uma interação com as pessoas em que as tratavam como adultas e notava-se que havia ali um respeito na interação que tinham com elas, em muitos outros casos não era tanto assim. E em particular nas mulheres que tinham algum tipo de deficiência intelectual, que é aqui também outro aspecto que eu acho que vale a pena ser frisado, porque acredito, e a investigação mostra isso, que nesse campo as opressões são muito mais complexas e muito mais difíceis de desconstruir, não é? Porque temos aqui a questão da deficiência intelectual. Outro aspecto que também gostava de frisar, e que tem a ver com aquilo que a doutora Ana Cristina Santos dizia no início, que tem a ver com o surgimento do ativismo. De facto, nós temos assistido nos últimos anos, embora de uma forma ainda bastante tímida, creio, mas a ideia é que seja para continuar, à existência de um ativismo na deficiência em Portugal, protagonizado maioritariamente por pessoas com deficiência, que é algo que não é assim tão comum, pelo menos estando elas em todas as linhas da frente, ou na maior parte das linhas da frente. E curiosamente, há cerca de sensivelmente 2 anos, portanto foi em plena pandemia, surgiu um grupo informal do qual eu faço parte, e surgiu a partir de uma organização, que é um grupo feminista de mulheres com deficiência, é um grupo informal, como vos disse, mas que chama-se As Desafiantes, para quem estiver curioso, já existe uma página no Instagram, ainda é algo muito recente, é um grupo informal, como disse, mas todas nós somos mulheres com deficiência, somos 6 neste momento que integramos o grupo, todas nós somos mulheres com deficiência, e uma das grandes discussões que temos vindo a ter ao longo destes meses é, primeiro, a questão da interseccionalidade, porque de facto há muitas mulheres e muitas outras variantes, além da deficiência e do género, e a questão da orientação sexual é uma delas, que está ausente no fundo destas prerrogativas. E depois, outra das nossas preocupações tem sido em tentar diversificar, digamos assim, as perspectivas dentro da deficiência, porque de facto notamos aqui uma hierarquização, que a própria literatura também documenta, em que
a deficiência física ou a deficiência motora, digamos assim, e possivelmente as deficiências sensoriais, têm aqui um espaço de legitimidade maior que não é trazido para a deficiência intelectual, por exemplo. E é outra das questões que nos preocupa, e temos vindo a falar sobre isso, porque efetivamente muitas mulheres e meninas com deficiência intelectual em particular, e também aquelas com dificuldade em fazer-se compreender ou em expressar-se de uma forma que seja legitimada, essas veem muitas vezes os seus direitos mais vedados do que qualquer outra, e vêm-se muitas vezes sujeitas a relações de violência que nem sequer conseguem identificar como tal e nem sequer conseguem acionar os mecanismos de proteção que supostamente existem, não é, em termos sociais e políticos, e que para essas mulheres e meninas estão completamente vedados. Portanto, no fundo, eu queria, no fundo, aqui argumentar que, de facto, este livro é muito importante, esta investigação é muito importante, todos estes pontos que foram aqui frisados, acho que são pontos de reflexão, e depois gostava de deixar aqui um apelo, talvez, de que toda esta crítica, toda esta construção crítica e teórica e todo este alargamento de pensamento em relação à sexualidade e à cidadania das mulheres com deficiência, que venha ele também acompanhado de um ativismo que se tem feito cada vez mais crescente e que eu acredito que seja para continuar, e também de uma responsabilidade coletiva da sociedade como um todo, quer das organizações das pessoas com deficiência, mas também das estruturas mainstream, e isto tem a ver também com outra dimensão que eu acho que é importante frisar, que é se nós pensarmos, e isto está também documentado, todas as questões da deficiência, e em Portugal em particular, estão todas elas muito especificadas, muito condensadas em determinados meios ou parâmetros. Por exemplo, temos serviços especializados para as pessoas com deficiência no emprego, temos serviços especializados para as pessoas com deficiência na reabilitação, e tudo isso é importante, mas temos também aqui, se calhar, e isto passa por uma revolução social quase, mas de tentar encarar as estruturas mainstream que já existem para todas as pessoas, e em que essas estruturas possam incluir as pessoas com deficiência. E é o caso das mulheres, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica com uma deficiência mais significativa. Eu tenho algumas dúvidas que elas consigam encontrar nos mecanismos de proteção mainstream da sociedade em geral, as casas-abrigo, por exemplo, mais comumente designadas, só para vos dar um exemplo concreto, muitas delas possivelmente não conseguirão integrar uma mulher com uma deficiência mais significativa ou com uma dependência mais significativa ou que precise de algum tipo de adaptação no seu dia-a-dia, enfim. E no fundo é trazer esta discussão de que temos que ter algumas dimensões especializadas, de facto, e que são específicas das deficiências, não é? Mas depois também temos que ter a coragem e a ousadia de desafiar cada vez mais as estruturas já existentes de que as pessoas com deficiência são parte da sociedade, e como parte da sociedade têm que estar integradas em qualquer que seja a dimensão. E aqui trazer o exemplo das mulheres e a questão da violência, que é muito preocupante, creio que é uma boa oportunidade para isso. No fundo, eram estas palavras que vos queria deixar. Obrigada pela atenção. Muito agradecemos as suas palavras, Ana Catarina. Vamos agora passar a palavra a Mariana Couto. Só um bocadinho. Não sei se me conseguem ver. Vamos a ver-te perfeitamente, Sofia. E agora também cá está já a Mariana. Muito bem. Bom dia a todos. Antes de mais, dizer do interesse pessoal que eu tenho sobre esta temática, enquanto mulher e enquanto médica. Há aqui várias perspectivas que temos de ter em conta. Na verdade, este trabalho, esta questão de ser uma mulher surda, uma mulher considerada com deficiência, e estes estudos que têm existido ao longo dos anos são de extrema importância. Antes de mais, o que quero referir é que existe aqui vários pontos de vista, um ponto de vista muito geral, nomeadamente o médico, e aqui pensando enquanto médica, de facto, para nós, comunidade surda, sabemos que a comunidade médica
carece de muita informação, nomeadamente a questões da sexualidade, questões de prazer, em que questões de tratamento, de doenças, de tudo isso, em que a comunidade não tem esse acesso. Por outro lado também, há esta questão que nós, enquanto mulheres, temos a nossa vida, o nosso dia-a-dia, conseguimos ter essa autonomia e, na verdade, não se fala muito destes vários exemplos. Portanto, a sociedade maioritária não domina muito estas questões e não tem em conta as questões das pessoas com deficiência e, de facto, é um tabu, como se tem referido, que continua a existir. Há um desenvolvimento muito grande nesta área. Estes temas são cada vez mais a ser falados, mas não de uma forma suficiente, na verdade, porque são temas que têm que dizer respeito às pessoas com deficiência e estes são aqueles que muito menos são falados na sociedade. Em termos de mentalidade, há aqui questões e mudanças que têm que ser feitas. As mudanças têm existido, é certo, cada vez falamos mais destas temáticas, mas a questão da acessibilidade, a questão do acesso aos cuidados, a questão da prevenção de doenças e tudo isso, em termos de educação, há aqui desafios muito grandes sociais para todos nós, que temos que continuar, enquanto sociedade, a estabelecer esta mudança muito grande que ainda carece de ser feita. Por outro lado também, aqui na perspectiva, enquanto mulher com deficiência, é uma infelicidade muito grande para mim que alguns dos temas que têm a ver com a minha comunidade, em particular, não são muito falados. E aqui falando da minha experiência pessoal enquanto mulher surda e do contacto que eu tenho tido com diversas mulheres ao longo do tempo, com dúvidas imensas que elas têm ao longo da sua vida, que nunca foram explicadas, nunca foram informadas, e há aqui questões também de casos de grande abuso, de violência, que continuam a persistir perante as mulheres surdas. E há esta questão aqui da questão auditiva que para nós tem que ver com a comunicação, esta quebra de comunicação que persiste, porque nós temos uma língua que é diferente. E, portanto, desde logo há estas barreiras no acesso à informação que as mulheres surdas têm, que tentam entre elas passar a informação, mas não é suficiente e a sociedade não passa a informação diretamente para estas mulheres surdas, elas não têm acesso a vários tipos de informação. E esta questão também das crianças, das mulheres que são meninas, também elas, a violência que persiste em casa, os abusos que continuam a existir e que não são falados, e estas mulheres precisam de facto ter este acesso à sociedade e não têm como muitas vezes fazer chegar a sua voz, não têm como ter acesso à comunicação. Portanto, há aqui problemas que continuam a existir muito graves e que devemos todos refletir enquanto sociedade, enquanto conjunto. Na realidade, todas estas situações de acesso à informação que não existem, em termos de maternidade, em termos de aborto, todos estes temas na área da medicina que têm a ver com a vida real das mulheres surdas, todas elas, mulheres com deficiência, como é que nós conseguimos sinalizar estas diferentes situações? Não há forma de o fazer porque não há esta acessibilidade. E, portanto, há uma mudança muito grande que tem que ser feita. Em pouco tempo não consigo trazer aqui todos os temas que eu gostava de falar, mas há aqui várias áreas que precisam de ser tidas em conta, nomeadamente o acesso à informação para todas nós, o acesso à informação em termos gerais. Portanto, aquilo que quero deixar é que é um trabalho que tem que continuar, é um trabalho que tem que ser cada vez mais aberto, cada vez maior divulgação nesta área e na verdade, nós em Portugal temos, no caso, um instituto, que é o Instituto Nacional para a Reabilitação, que tem uma grande importância nesta área e que esperamos trabalhar em conjunto no sentido de trabalhar estas questões dessas áreas e cada vez haja mais abertura para que se fale destas questões das mulheres e não só, também das questões dos homens que precisamos de sensibilizar nesta área da deficiência. E, portanto, é uma questão de mentalidade, muitas vezes, e que todos nós temos melhores condições de vida, é certo, mas continuamos a ter muita falta de informação no dia-a-dia. E desde logo é o que quero chegar. Havia muito a dizer, mas o tempo é muito reduzido. Portanto, só deixar estas questões para reflexão e espero também contactar com as investigadoras, nomeadamente Mara Pierre, e espero que haja mais investigação nesta área. Estou disponível para colaborar consigo e com todas as outras investigadoras. Agradeço muito o convite. Este tema é de facto muito, muito interessante para mim. Muito, muito obrigada. Muito agradecemos a sua intervenção, Mariana. E agora damos a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos, nos coloquem as vossas impressões, as vossas questões, os comentários no bate-papo do Zoom ou que as dirijam à nossa convidada, ligando o microfone e a câmara para o efeito. Alguma questão da parte dos nossos e das nossas participantes? Doutora Fátima?
A doutora Fátima está sem som. Estamos a vê-la, mas não estamos a ouvi-la. Estão a ouvir agora? Sim, muito bem. Sim, agora sim, doutora. Pronto, então vamos lá. Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer que adorei esta sessão, dar os meus parabéns à doutora Mara Pieri, às palestrantes, à Ana Paula, à Mariana Couto. Acho que todas as intervenções foram excelentes, falaram de todas as áreas que nos preocupam, desde as questões do tabu, à necessidade da mudança das mentalidades, aos desafios que existem e que continuam a ser atuais, aos problemas que existem em todas as áreas e contextos de vida das mulheres, das pessoas com deficiência, a importância da investigação. Foi um prazer escutar-vos, partilhar convosco estas preocupações que são de todos nós. A minha questão, para além de vos dar os parabéns pelas vossas intervenções, tem a ver com isto. Estamos todos de acordo que a investigação é uma necessidade, que o levar esta informação às pessoas com deficiência, mas também à sociedade civil, numa perspectiva de mainstreaming, é aquilo que é mais importante. Trabalhar com os próprios, com as suas famílias, com a sociedade na sua globalidade. E, portanto, a minha questão é quase que um desafio, é como é que, reconhecendo e ouvindo com muito agrado as questões e as referências ao Instituto Nacional para a Reabilitação, como é que podemos perspectivar os próximos passos? Como é que podemos levar esta informação, a informação que está neste capítulo, que está nesta edição, a informação que vocês partilham, a riqueza das vossas observações, num trabalho de proximidade, em ações de sensibilização às famílias, em contexto do INR, ou em contexto da saúde, ou em contexto da academia. Como é que podemos fazer este trabalho de levar aos próprios, às suas famílias e à sociedade civil a importância de conhecerem esta informação, poderem pensar sobre ela, para que de facto possa haver mudança. Portanto, o desafio que eu vos deixo, não sei se conseguem dar aqui esta resposta, mas é que nós possamos hoje iniciar aqui um trabalho de articulação estreita, para que possamos criar formas, produtos, recursos que nos possam ajudar, de facto, a trabalhar esta matéria, potenciando a investigação, potenciando a divulgação e a informação. Muito obrigada pelos vossos contributos e por esta apresentação muito rica. Parabéns. Helena? Sim, doutora Fátima. A Mara quer... Vai haver uma resposta da professora Mara Pieri, ou da Mariana, ou da Ana Paula? Sim, não sei se querem recolher outras perguntas ou já dar resposta. Como é que... Se quiser dar a resposta, sim. Nós depois temos uma outra participante, a Maria Cardoso, que também quer depois colocar alguma questão. Antes de mais, obrigada por esta pergunta e também queria dar os parabéns à Ana Catarina Correia e à Mariana Couto, porque foi extremamente interessante ouvir as vossas perspectivas e acho que temos aqui muito trabalho que podemos fazer em conjunto, não é? Juntas, porque de facto noto que há uma necessidade forte nossa de continuar este trabalho sobre a sexualidade e de fazê-lo com uma perspectiva que é feminista, que é interseccional e que está baseada nas vozes das pessoas com deficiência. E esta, se calhar, é o ponto de partida da minha resposta à pergunta e ao comentário da doutora Fátima. Como o livro mostra, e como também o estudo que eu fiz, como o estudo que a Ana Catarina fez, demonstram, as pessoas com deficiência são produtoras de um conhecimento importantíssimo e é daí que temos que começar, temos que começar a ouvir, recolher e trabalhar a partir destas experiências, porque de facto também aqueles exemplos que eu trouxe na apresentação de experiências de resistência, digamos assim, de criatividade, são também formas de conhecimento que são produzidas a partir da individualidade, da experiência individual, mas são importantes e podem dar-nos dicas e pistas sobre o trabalho que podemos fazer. E então eu acho que
Como academia, eu falo do lugar da academia, que é o lugar onde trabalho. Não podemos esquecer que não há trabalho sobre deficiência que pode ser feito sem pessoas com deficiência e sem colocar ao centro as pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, um aspecto muito importante que eu tento também trazer no meu trabalho é que temos que começar a falar de deficiência em todas as áreas de conhecimento, porque tal como referíamos antes, as pessoas com deficiência estão por todo lado, estamos por todo lado, não é? Portanto, em qualquer tipo de estudo, no meu caso na área das ciências sociais, não é? Mas é importante trazer a perspectiva das pessoas com deficiência, porque isto também é uma grande falta, é uma grande ausência que há no trabalho académico. Depois, claro, há muitas outras coisas que se podem fazer, por exemplo, no envolvimento das famílias, e este é um trabalho mais cultural, porque obviamente estamos a tratar de sexualidade num contexto, como referi antes, que ainda fortemente ligado a ideias sexistas, a ideias que de facto privilegiam o prazer masculino ao prazer feminino, o que de facto invisibilizam o prazer das mulheres como uma questão importante. Mulheres em geral, com deficiência, sem deficiência. E, portanto, temos que ter noção que este é o contexto em que estamos a trabalhar. E, portanto, o trabalho que tem que ser feito com as famílias e com os cuidadores e cuidadoras, eu acho que é, sobretudo, um trabalho cultural, de mudança cultural do paradigma. E pronto, depois nos contextos de saúde também há muito que se pode fazer, mas nisto deixo a palavra, obviamente, à Mariana Couto, que com certeza tem mais experiência e terá outras ideias e sugestões. Muito obrigada. Passamos então a palavra à Mariana. Obrigada. E já agora gostaria de acrescentar para reflexão também, só um pouco, estamos aqui a destacar-nos, gostaria também de acrescentar esta necessidade tão básica, que é de facto uma grande fonte de discriminação e de opressão por parte desta sociedade moderna, digamos assim. Portanto, e não estamos a falar aqui dos chamados países de terceiro mundo, estamos a falar aqui de uma discriminação que persiste nos nossos dias, que é uma mudança muito importante para reflexão e que é necessária, que é a questão da educação sexual. A educação sexual não só do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da doença, não é? Portanto, não mostrar aquelas fotografias que muitas vezes fazemos para provocar aqui algum trauma, alguma resistência nas crianças, mas não, é a questão da cidadania íntima, que é muito importante passar para as crianças, para as jovens, para as adolescentes, como uma ajuda de uma própria descoberta do próprio corpo, para que sejam muito mais saudáveis, muito mais conscientes e que se envolvam desde logo. Falarmos precisamente desta questão da sexualidade nesta área da deficiência é de extrema importância, porque sem isso não há uma possibilidade de relação íntima entre todos nós. E é muito importante que estas coisas tão básicas que ainda fazem falta, urgem, capacitar também os profissionais de saúde, os professores, os educadores, os próprios pais, as próprias famílias, para esta questão da educação sexual, que é de facto fundamental, e é um trabalho que eu sinto que na realidade ainda está muito por fazer, e aqui falo da sociedade em geral, e que precisa ser envolvida, e precisa de haver aqui uma grande mudança de mentalidade nestas questões. Obrigada. Muito obrigada. Passamos então à participante Maria Cardoso. Muito bom dia a todos e muito obrigada e parabéns pela iniciativa e pelas excelentes apresentações. Eu represento aqui de alguma forma a Raríssimas, que é uma instituição que tem pessoas jovens, adultos e menos jovens com deficiência mental, e a questão que eu gostaria de colocar é muito de ordem prática,
toda a gente refere, há muito trabalho a fazer com as famílias, tanto a nível de cuidadores formais e informais, mas o que nos preocupa muito, às instituições que estão de facto motivadas e interessadas em desenvolver boas práticas a este nível da sexualidade, e estamos aqui a referir pessoas com deficiência, é fazer uma pergunta, de facto eu sei que é difícil, mas o que é que as instituições propriamente ditas podem fazer para começar realmente a fazer algo na prática, construtivo, objetivo? Porque todos sabemos que há muito a fazer, a muitos níveis, mas como? Começar por onde? Fazer exatamente o quê? Existe alguma, não lhe vou chamar programa porque parece uma coisa ridícula dizer a palavra programa, mas que tipo de contributo é que estas pessoas que têm conhecimento sobre os assuntos, os investigadores, pessoas das organizações de pessoas com deficiência, como é que podem ajudar estas instituições que têm de facto as pessoas em lares, em residências autónomas, que tipo de boas práticas é que podem ser desenvolvidas objetivamente? Esta é a minha pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Vou talvez começar eu por responder, mas com certeza depois haverá também outras contribuições. Bom, a questão da educação sexual que a Mariana referiu é de facto uma questão central. A educação sexual faz-se de muitas formas. Portanto, a primeira boa prática é começar a envolver a sexualidade, a questão da sexualidade entre as coisas fundamentais que têm que fazer parte da atividade de uma instituição. Portanto, o tema da sexualidade tem que ser central, tal como outros temas que nós consideramos centrais, não é? Quando trabalhamos sobretudo com jovens com deficiência. E isto, portanto, leva a duas questões. Por um lado, planos e programas de educação sexual com pessoas com deficiência, que têm que ser, obviamente, liderados por pessoas que têm competência, que têm preparação para isto, mas eu diria também educação sexual que visa capacitar os educadores e as educadoras, que muitas vezes não têm a linguagem, não têm a capacidade, nem sabem por onde começar a falar, não é? De sexualidade, de prazer, de tudo isto, de intimidade com as pessoas, e estou a pensar sobretudo com os mais jovens. Portanto, tem que haver um trabalho que em conjunto, não é? Que envolve tanto os jovens e as jovens, como os educadores e as educadoras e as pessoas que trabalham na instituição. Depois, há uma outra questão que para mim é bastante importante e que surgiu durante esta investigação e também na investigação que eu fiz, que referi antes, que é a questão dos passos e das regras. As instituições também muitas vezes não prevêem espaços em que as pessoas podem de facto explorar, experimentar, estar pertinho das pessoas que gostam, explorar a intimidade, várias formas de intimidade. Não temos que pensar logo a espaços para que as pessoas tenham envolvimentos sexuais, embora isto seja também importante, mas espaços de autonomia em que não haja aquele controle constante, aquele também vigiamento constante que de vez em quando nas instituições há. E, portanto, trabalhar, quando falamos de acessibilidade, de tornar os espaços acessíveis, temos que pensar que a acessibilidade também requer acessibilidade a espaços de intimidade. E acho que este também é algo que é um tema que muitas vezes esquecemos quando falamos de acessibilidade. Não é? Bom, estas são as primeiras coisas que eu acho que são importantes, mas queria obviamente ouvir também as contribuições das outras pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Mara.
Doutora Fátima Alves, quer colocar alguma questão? Sim, está-me a ouvir? Sim, muito bem. Ok, pronto. Então, eu relativamente a estas questões agradeço muito. De facto, há aqui um caminho que nós, face aos desafios que continuam a ser atuais, temos que estar cientes de que o temos que percorrer, e relativamente a esta questão de quais são os próximos passos, sobre o que fazer, respondendo à questão diretamente, não é? O INR desenvolve anualmente um plano de formação, e nesse seu plano de formação tem disponível uma ação de formação que se chama a diversidade da sexualidade e dos afetos. E nesta ação, de facto, pretende-se, e que é dirigida a técnicos de organizações não governamentais e a técnicos que trabalham em processos de inclusão, e nesta ação pretende-se não só capacitar para o enquadramento do que é o direito à sexualidade das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, mas também desmistificar as crenças, os mitos e refletir sobre as representações sociais e as percepções das famílias, no sentido de capacitar os técnicos para uma intervenção que, de facto, deixa de acontecer a diversidade da sexualidade e dos afetos. Aquilo que me apaixonou aqui e que me, de facto, tem estado a cativar imenso é que nós estamos muitas vezes centrados nos técnicos. O que é que nós podemos fazer? E a Mariana, a Ana Paula, a Mara trouxeram-nos aqui outras questões importantíssimas, de facto, não é? Tanto relativamente às pessoas com deficiência intelectual, como aquilo que há a fazer nos diversos contextos de vida com as crianças, por exemplo, as questões da sensibilização, da educação sexual, desde a infância, desde a mais pequena idade. E, portanto, por aí julgo que haverá outras propostas e outras ofertas formativas de sensibilização a diversos públicos, que importa afinar, que importa construir, e era um bocadinho por aqui que eu há bocado dizia, digam-nos por favor como é que podemos colaborar daqui para a frente, porque há aqui relativamente a envolver as pessoas com deficiência, a trazê-las para esta discussão, a tornar os seus contextos de vida, a sua experiência, a expertise que é necessária para que seja abordada na primeira pessoa estas questões, e, de facto, não ficarmos apenas pela formação que damos aos técnicos nesta área, mas avançarmos também para os técnicos das ONGPDs, as famílias, as crianças com ou sem deficiência, porque no mainstream terá de ser obrigatoriamente assim. A sexualidade para todos, a diversidade dos afetos para todos, de acordo com as suas características, as suas necessidades, as suas vontades. E, portanto, eu acho que por aí vamos beneficiar muito e preparem-se, porque nós vamos voltar ao vosso contacto para ver se conseguimos de facto fazer aqui ofertas formativas diversificadas que nos possam ajudar a chegar de forma transversal a diversos contextos de educação, de formação, de inclusão. Muito obrigada, doutora Fátima. A participante Diana Santos quer colocar uma questão. Sim, muito rapidamente agradecer este momento, porque sei que o tempo também já está no limite, e mais do que colocar uma questão, eu gostava de colocar um alerta. Temos as novas residências de autonomização, fazem parte da Estratégia Nacional para a Deficiência, e acho que é muito pertinente referir, e ainda bem que se falou dos espaços acessíveis para a exploração de afetos e até para a exploração da intimidade. Estas casas, no seu material, nos anexos, o material necessário contemplam simplesmente camas de corpo e meio. Eu acho que isto é muito revelador, que não estamos de facto a cumprir com o que diz a Convenção, apesar de mascaremos que sim, nós continuamos a não cumprir a Convenção, continuamos a não ter respeito pela sexualidade das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas institucionalizadas, que nós sabemos que são aquelas que, para além de todas as outras, mais dificuldade têm a qualquer tipo de direitos, de acesso a direitos de cidadania e direitos políticos, e portanto deixar aqui o alerta que não permitamos que isto aconteça, porque enquanto coisas destas continuarem a acontecer, estamos a mascarar o cumprimento de uma convenção, estamos a ludibriar as pessoas e estamos a investir dinheiro público e dinheiro do Estado também em coisas ao lado. E portanto era só deixar este alerta. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção, Diana Santos. Mais algum participante quer colocar alguma questão? Fazer alguma observação? Sim, eu gostaria, Mariana,
Sim. Só aqui para destacar. Ok. Eu gostaria apenas de deixar aqui uma questão, e novamente aqui esta questão geral, e agora pensando aqui nos jovens, nas jovens, daquilo que nós vamos vendo, o mundo atual para eles mudou bastante e, portanto, os jovens hoje em dia, jovens com deficiência ou sem deficiência, são jovens que recebem informação e têm acesso à informação não tanto pelos meios de comunicação tradicionais, a televisão, os jornais, mas sim pelas redes sociais. E as redes sociais têm um poder muito grande e são um desafio para todos nós, e é um contexto também, por outro lado, muito bom de divulgação deste tipo de materiais e, portanto, haver uma partilha maior nas redes sociais, na criação de materiais que possa divulgar para que eles possam ter acesso desde logo, principalmente os jovens. E eu acho que as instituições devem ter aqui um papel muito importante, como o Instituto Nacional para a Reabilitação e outras, de investir nos conteúdos acessíveis nas redes sociais para que cheguem a todos sobre temas de sexualidade e outros que são de veras importantes nesta área da deficiência, testemunhos, histórias que possam divulgar, informações variadas sobre necessidades existentes. E, portanto, é aqui uma questão, um contributo que deixo para que possamos todos também trabalhar estas questões e investir muito para que, na verdade, haja mais acesso à informação. E era só isto. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Mais questões dos nossos participantes, das nossas participantes? Não temos mais. E queremos agradecer a todas e a todos as vossas questões, as vossas sugestões. E para encerrar esta sessão, vamos passar agora a palavra a Marina Vanceler, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Bom dia a todas e a todos, e eu começo por cumprimentar e agradecer às nossas convidadas. Em primeiro lugar, queria agradecer à Mara Pieri pela sua disponibilidade, portanto, em partilhar connosco o tema Mulheres, Sexualidade e Deficiência, abordado numa sessão informativa muito rica que todos nós acabámos de assistir. E também agradecer as presenças e os excelentes e os valiosos comentários da Ana Catarina Correia e da Mariana Couto. De facto, nós falarmos de cidadania inclui abordar direitos humanos e como hoje foi aqui dito e muito claro, inclui obrigatoriamente o debate sobre o acesso à intimidade, à sexualidade das e pelas mulheres com deficiência e de aprofundar o conhecimento sobre os direitos de cidadania íntima sem violência ou discriminação. Por isso falar aqui dos obstáculos, das percepções erradas, perceber os contextos sociais e culturais é de mais importante para que se possa falar de direitos de cidadania íntima, do direito à sexualidade, na sua diversidade funcional e na igualdade sexual. Portanto, esta sessão informativa e este livro deixam-nos aqui recados muito importantes, reflexões e grandes desafios ao nível da continuidade da investigação, da informação e da desmistificação de realidades e de direitos. Por isso eu quero agradecer mais uma vez às nossas palestrantes e a todas e a todos que fizeram acontecer, portanto, esta sessão. De facto, em diversas áreas e com diferentes responsabilidades, nós todos e todas somos responsáveis enquanto coletivo por trabalhar para que o direito das mulheres com deficiência à sua sexualidade não seja uma questão individual, mas uma exceção, mas sim uma realidade acessível. Cumprem-se assim, portanto, os objetivos das nossas sessões aqui informativas da biblioteca, quando temos tanto o privilégio de alargar o nosso conhecimento, ouvindo especialistas em matérias e sobre edições na área da deficiência, alinhando assim as práticas e a missão e a visão deste Instituto. Agradeço também, por último, e não menos importante, ao Centro de Estudos Sociais, portanto, a oferta da edição à Biblioteca do INR, publicação que nos enriquece e que já está disponível para consulta no nosso acervo documental. Estou certa de que esta é uma área que colherá a citação de muitos investigadores, pelo que convido desde já a consultarem esta edição no catálogo da Biblioteca do INR online através do nosso Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas. E por todos os dias são dias de celebração, agradeço todas as mulheres que nos acompanharam hoje e também todos os homens neste espaço de partilha de conhecimento e de troca de experiências entre leitores, técnicos responsáveis e todos aqueles que nos acompanham. Estamos, claro, ao dispor para futuras colaborações e agradeço mais uma vez
a toda a equipa também aqui do INR que nos deram aqui este apoio para que esta sessão pudesse ser hoje realizada. Portanto, um bem-aja e obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigada pelas suas palavras, doutora Marina Vanzeler. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos ainda a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.